eu acho que primeiro falar do livro, sobre o que foi o seu livro de 2017. Depois, o que foi o livro de 2020 e o que você apurou sobre a pandemia, o que veio à tona aí que você pode deixar aqui para a gente pensar. Tá. O livro de 2000 na verdade, acabou saindo no finalzinho de 2016, o Como Matar a Borboleta Azul, foi um olhar bem circunscrito à economia, pura e simplesmente à economia, sobre os 4 anos de governo Dilma. Eu fui bem crítica do governo durante aquela época. Eu mantenho as críticas que eu fiz, eu só acho que algumas das críticas ficaram meio fora de tom. Não necessariamente tanto no livro, um pouco no livro, sim, mas certamente em artigos que eu escrevi na época, né, porque eu escrevia regularmente para o Estadão, e eu acho que eu fui injusta com uma mulher. Que lindo te ouvir falando isso, Mônica. Eu acho que era isso. E eu tenho uma certa chateação, assim, com relação a esse livro por causa disso. Eu já falei com pessoas próximas a ex-presidente, já disse isso e tudo, mas é uma coisa que me chateia, assim, de ter essa marca. Embora, assim, a crítica, no geral, eu continuo, assim, achando que, de fato, muitas coisas poderiam ter sido feitas de outra maneira, mas eu também entendo que o que estava se tentando fazer naquela época era para o bem do país, né? Assim, a visão era uma visão de tentar estimular o crescimento, fazer com que o desemprego continuasse em queda, tornar a economia mais inclusiva e tal. As medidas vieram de uma forma um pouco torta e acabaram gerando problemas. Embora muitos desses problemas tenham sido acentuados pela Lava Jato, que não teve nada a ver com a condução econômica da Dilma, né? Então, a crise de 2015, isso é uma coisa que eu não cobri no meu livro, mas é uma coisa que eu falo sempre. A crise de 2015, depois a crise de 2016, econômica, essas aí não foram. Um pedacinho disso foi proveniente da má gestão durante o governo Dilma. Agora, um pedaço foi proveniente da Lava Jato, porque você paralisou a economia, essencialmente, por conta disso, né? Então, eu acho que esse é um período que, por ter sido tão traumático para o Brasil, as análises ainda são muito pobres, assim, a respeito do que realmente aconteceu no período 2015 e 2016. Mas eu tenho essa percepção, assim, eu acho que eu realmente fui injusta com uma mulher, não gosto de... Não, me arrependo de ter sido injusta. Eu realmente me arrependo de ter sido injusta. E o de 2020, A Pilha de Areia? A Pilha de Areia, ela faz parte de uma... Ela é uma trilogia que ainda não tem segunda parte, mas eu pretendo escrever. Esse foi o primeiro livro, e ele foi publicado em 2020, ali no calor da pandemia, e é um livro em que eu tentei mostrar para as pessoas o seguinte: olha só, muita coisa tem mudado no campo da economia, muitas discussões estão diferentes, e a pandemia traz para nós a oportunidade de olhar para o lado humano da economia, olhar para a economia como, assim, economia feita de pessoas. Então, não existe essa história, na época tinha muito esse debate, né, economia versus saúde e aquelas maluquices, e a minha tentativa com esse livro foi dizer assim, olha, não existe economia versus saúde, porque saúde é sobre as pessoas. Se as pessoas estão em risco, como é que você vai ter economia? Você não vai ter economia. Então, esse é um debate falacioso, é um debate que não existe. Então, tem vários capítulos, assim, que falam, né, precisamente sobre isso, em vários ângulos diferentes, e aí tem toda a parte relativa às políticas que deveriam estar sendo feitas para dar sustentação às pessoas, não só durante a pandemia, mas depois. Então, tem uma discussão enorme nesse livro sobre o papel da renda básica. E o papel da renda básica não apenas como uma política de curto prazo para resolver um problema que estava ocorrendo naquela época, como foi o auxílio emergencial, mas sim a renda básica como um instrumento por meio do qual você torna as pessoas cidadãs, e você inclui as pessoas. E aí é interessante, eu quero agora muito voltar ao gancho desse livro, porque no contexto atual, né, na discussão agora da PEC da transição e do que entra na PEC da transição, o Bolsa Família, os programas sociais que não foram previstos para o orçamento de 2023 e tal, tem voltado muito essa discussão a respeito dos programas sociais, né, e essa história de que os programas sociais vão levar um descontrole fiscal, aquelas coisas que a gente fica escutando. E eu tive recentemente um debate super interessante com duas pessoas, os dois são juristas constitucionalistas, um deles foi ex-ministro do STF, e hoje tem uma interpretação se formando, que eu queria deixar aqui com vocês, porque é importante,
ao redor da Constituição. Se a gente pega a nossa Constituição de 1988 e olha para alguns artigos da nossa Constituição, em particular, o primeiro artigo, o terceiro e o sexto da nossa Constituição, está lá articulado, e muito claramente articulado, que a renda básica, na verdade, é um direito fundamental. Então, a gente não precisa, em tese, de mudança na Constituição para fazer programa social. A gente não precisa enfrentar, como a gente fica o tempo inteiro, esses monstros de tem um entrave fiscal ali, tem regra fiscal acolá, não pode por isso, não pode por aquilo. Não se trata de uma questão de não pode, é um dever do Estado, está na Constituição, é um direito fundamental das pessoas, está escrito, no artigo 6º está escrito assim, todo brasileiro terá direito a uma renda básica familiar. Está escrito, é um direito. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam disso, muito importante.